Olá, gente! Bom, me chamo Jadiele, faço parte do programa de residência pedagógica do Polifal Palmeira dos Índios, do curso de Letras Português, assim como a minha dupla, Amanda. Nós elaboramos o roteiro de estudos dessa quinzena e também preparamos este material para auxiliar vocês na execução das atividades propostas. Temos aí o componente curricular, língua portuguesa, e trouxemos aí para iniciarmos uma frase de Paulo Freire. Todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje. Essa frase é mais para que vocês possam refletir sobre o presente de vocês, quais são as atitudes que vocês estão tendo, porque a gente sabe as nossas atitudes, o nosso amanhã depende das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo hoje. E isso vai afetar de forma positiva ou de forma negativa no nosso amanhã. O tema da nossa aula é resgate de memórias através da autobiografia e do autorretrato. Primeiro, gostaria de lembrar que na quinzena anterior vocês estudaram sobre o gênero biografia. Conheceram um pouco sobre a vida de Paulo Freire, Leram uma biografia que relatava a vida dele, e a biografia é isso. Cada gênero textual, ele traz consigo uma característica própria, ou seja, e funções também. Então, no caso da biografia, a biografia é ao contrário, da autobiografia, que é o que a gente vai estudar agora. A biografia, ela relata a vida de alguém. Como vocês viram, conheceram um pouco falando sobre a vida de Paulo Freire. Então, o que seria a autobiografia? Tal como o nome indica, a autobiografia é o relato oral ou escrito que alguém faz da sua própria vida. Por isso que o nome é autobiografia. É quando a gente escreve um texto falando de si mesmo. Então, é um gênero literário em prosa que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo levada a cabo por ele próprio. E temos aí também uma descrição, um conceito sobre autorretrato. São dois temas que a gente irá trabalhar nessa aula. O autorretrato é um retrato, como o próprio nome já fala, Na palavra autorretrato tem a palavra retrato. Então, é um retrato. É uma imagem que o artista faz de si mesmo. Muito usado na pintura e literatura. O autorretrato nem sempre representa a imagem real da pessoa, mas sim como o artista se vê. Então, o autorretrato ele existe de diversas formas. Como aí vocês estão vendo na imagem, está sendo representado através de um desenho, de uma pintura. Só que o autorretrato ele também pode ser feito através da escrita de um texto, descrevendo como você é, ou seja, descrevendo suas características, como também pode ser oral. Então, vamos lá. Autobiografia. Enquanto a biografia consiste em uma narrativa literária escrita sobre a vida de uma determinada pessoa, a autobiografia segue a mesma lógica, porém sendo escrita pelo protagonista da narrativa, certo? Então, na autobiografia é a gente relatar a nossa vida, Relatar falando de si mesmo, de si próprio. Então, a realização de uma autobiografia vai nos exigir alguns aspectos importantes, sendo eles a reflexão, o planejamento e a seleção. Ou seja, na minha autobiografia, quando a gente vai produzir uma autobiografia, a gente tem que refletir sobre a nossa vida, sobre aspectos importantes relacionados a nós, a nossa vida. Então, temos que fazer um planejamento e selecionar
o que é importante e o que não é. Então, vejam só, para produzir uma autobiografia, nós podemos dividir a vida em 3 fases, que são a infância, que é onde vocês podem relatar um pouquinho sobre a infância de vocês, como foi a infância de vocês, as brincadeiras, a atualidade, que é o que vocês estão vivendo hoje, e o futuro, que vocês esperam para o futuro, quais sonhos e objetivos pretendem alcançar. Então, é muito importante, quando a gente vai produzir uma autobiografia, levar em consideração essas 3 fases da nossa vida: infância, a atualidade, que é o nosso presente, e o nosso futuro, o que nós esperamos. Então, aí nós temos dicas para a produção de uma autobiografia. Então, aí temos o nome completo, é muito importante ter na nossa autobiografia, a data de nascimento, né, a idade atual, onde nasceu, o nome dos pais, o que gosta de fazer nas horas livres, um fato marcante, né, de quando era mais novo, que até hoje você recorda, a escola onde estudou, onde estuda atualmente, leituras preferidas, lazer preferido, esportes que pratica, sonhos para o futuro, certo? Então, tudo isso aí são dicas para a produção de uma autobiografia. E agora vamos para o autorretrato. Como nós vimos, o autorretrato também o autor faz de si mesmo, né? Então, é uma forma de conhecimento pessoal, porque aí no autorretrato, através do autorretrato, a gente vai se olhar, né? Ver como vocês se enxergam, como é que a gente se enxerga. Tá bom? Então, temos aí nessa imagem, né, o pintor, ele tá desenhando ele mesmo, né, tá pintando ele mesmo, da mesma forma como ele está ali. Então, ele está desenhando da forma como ele está se vendo. Isso que é o autorretrato. Então, o autorretrato apresenta suas características físicas, o que gosta de fazer ou que faz, e sua maneira de ser. Essa primeira parte, suas características físicas, elas são representadas principalmente nos desenhos, nas pinturas. Já as coisas que gosta de fazer ou que faz e sua maneira de ser, fica mais explícito, né, nas produções, na escrita ou através da oralidade. Então, temos aí alguns exemplos de autorretrato de alguns personagens, né? Temos da Tarsila do Amaral, alguns autores. Ela mesma fez o seu autorretrato, como ela se vê, como ela se enxerga. Da Frida Kahlo também. E do Pablo Picasso. Então, essas pinturas foram eles próprios que fizeram de si mesmo. E aí, para finalizar a nossa aula, com mais uma frase de Paulo Freire, temos de saber o que fomos para saber o que seremos. Então, a proposta da nossa atividade será vocês produzirem uma autobiografia e também fazer um autorretrato, ou seja, um desenho de como vocês se vê. Por isso que nós trouxemos essa frase: temos que saber o que fomos para saber o que seremos. Como o tema da nossa aula é resgate de memórias, é principalmente esse o objetivo, que fazer com que vocês reflitam sobre a vida de vocês, sobre quem são vocês. Qualquer dúvida, podem nos procurar. Então, boa produção e fiquem todos com Deus.